Hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado estadual, o Renato Tosta, Renato Ar Livre, né, como é conhecido, e ele vai participar aqui do Jornal do Povo, né, nós que estamos fazendo aí uma série de entrevistas, né, com os pré-candidatos, falando um pouco sobre política, como que tem sido essa pré-campanha, e o Renato, né, que é paranaíbense, vai falar um pouquinho pra gente como que ele tem visto aí essa pré-campanha, o que ele tem ouvido durante as suas andanças. Bom dia, Renato, seja bem-vindo. Bom dia, Thalita, bom dia, Alex, bom dia, Paranaíba e toda a região, bom dia, ouvintes, dona de casa, bom dia, pai, bom dia, mãe, todos vocês que estão conosco aqui nas ondas da 106,3 FM. É uma honra, mais uma vez, poder estar aqui com todos vocês e levar um pouquinho mais do nosso trabalho, dos nossos projetos e desta pré-campanha eleitoral, né? Nós estamos aí na iminência de registrar a nossa candidatura a deputado estadual aqui pelo Mato Grosso do Sul, especialmente toda a Costa Leste, né? Essas 11, 12 cidades aqui da nossa Costa Leste, né? Que juntas aí representam cerca de 11% dos votos válidos, né? Nas eleições. Não é diferente, o Renato Ar Livre, mais uma vez, né, é um jovem político, né, porque eu comecei a carreira há 6 anos, né, já disputei 2 eleições, não tive sucesso, mas com certeza agora a população já nos conhece melhor, né, o apoiamento está bem maior, nossas redes sociais já subiram bastante, né, você pode acessar aí Renato Ar Livre no Facebook, no Instagram, né, e você vai conhecer um pouco mais da nossa história. Esse pequeno empresário aqui de Paranaíba, produtor rural, né, com 2 formações técnicas, Thalita. Eu sou publicitário e sou bacharel em Direito, né, sou um amante do conhecimento e das leis, né, sabemos que elas é que norteiam e vão definir aquilo que pode, que é permitido e é proibido nas relações sociais. E o Renato Ar Livre está aí à disposição. Renato, e hoje você está em qual partido? Thalita, eu acompanho as políticas públicas do capitão Bolsonaro, presidente do Brasil, e do capitão Contar, deputado estadual em Mato Grosso do Sul. Por acompanhar as bandeiras, entender que, né, eu me identifico com essas bandeiras, com esse perfil conservador, que trouxe essas bandeiras de defesa da pátria, da família, da idoneidade, da transparência com a vida pública, com o dinheiro público. Eu me identifiquei com esses agentes políticos, mandatários, os dois, desde 2017 para 2018, quando foram eleitos. E então disputei 2020 pelo Avante, né, um partido capitaneado pelo Estado, pelo Dr. Sérgio Arfucci, um procurador de justiça do Ministério Público, que inclusive disputou a eleição para prefeito em Campo Grande, mas teve seus votos invalidados por questões de encaixe na lei, né? Ele, por ser procurador de justiça, teve os votos cassados, enfim, por não preencher ali requisitos, ele tem que ou aposentar ou ele tem que abrir mão do seu cargo público no Ministério Público para poder efetivar como agente político. Acompanhando essas políticas do presidente e do capitão Contar, o capitão Contar, para viabilizar a candidatura dele a governador do Mato Grosso do Sul, ele migrou, né, do PL e do antigo PSL, né, ele migrou para um partido que se chama PRTB, Partido Reformador Trabalhista Brasileiro. É o partido que acolheu e que deu a ele a legenda para que ele possa viabilizar a candidatura que estamos aí na iminência de registrar no próximo dia 5, na convenção, onde será ali aclamado, né, a candidatura dele. E eu então fui para esse partido de direita junto com ele por acompanhá-lo já desde 2018. E qual que foi aí o seu gatilho, né, o seu clique de sair aí do setor privado e talvez, não digo nem da inércia, né, mas de sair aí do setor privado para a política, né? Quando que você percebeu que poderia aí fazer alguma coisa a mais? Thalita, eu tenho 50 anos de idade.
graças a Deus, casado há 28 anos com a mesma mulher, tenho um filho, tenho uma empresa há 30 anos constituída praticamente, e eu me sinto realizado na vida privada. Fiz muito, da mesma forma, contribuir para o desenvolvimento de muitas pessoas, né? Eu sempre recebi pessoas na minha empresa sem nenhuma condição profissional e formei várias pessoas na empresa, seja no processo produtivo como no processo administrativo, ensinando o básico, ensinando a se profissionalizar e contribuindo com a evolução e o progresso da vida dessas pessoas. Mas eu sempre senti a necessidade, Thalita, de ampliar isso. Estava muito pouco, né? Eu olhar apenas para a minha vida individual e privada. E então, é sempre muito ativista na igreja, sempre acompanhando aí os movimentos religiosos, eu via sempre algo no meu coração me cobrando, sabe, Renato? Olha para a vida pública, você precisa ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Você precisa ampliar o raio de ação e a efetividade que você conquistou com a experiência profissional adquirida ao longo dos 30 anos. E as pessoas precisam disso na vida pública. Elas precisam de agentes que levem transparência, fiscalização, auditoria do dinheiro público, das contas públicas, pessoas que tenham independência financeira, que ao entrar na vida pública não façam da vida pública um palanque de empregos ou um negócio, né? Que é o que no Brasil a gente vê espalhado em vários estados, né? Grandes grupos políticos dominando a política porque sabe que ali na vida pública existe um acúmulo significativo de recursos, né? O Brasil é um país riquíssimo, né? Foi aí agora anunciado, o Brasil já é considerado pelo Banco Internacional como a 10ª economia do mundo. Então isso nos coloca numa condição privilegiada de país e precisa-se de agentes políticos novos, né, que não tiveram a oportunidade ainda de ocupar este cargo público para contribuir com essas políticas públicas de distribuição de rendas sem deixar com que o dinheiro público vaze por esquemas de contratação ou de favorecimento para A ou para B. Pessoas que entrem na política comprometidos em denunciar aquilo que possa estar errado. Pessoas que entrem e que não façam parte de conchavos de grupos políticos e comprometidos apenas com os partidos e com os grandes caciques e possa se acovardar nas votações dos projetos. Veja a produção legislativa da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Até pedido de impeachment com base em ação do Ministério Público Federal contra o governador do estado foi colocado em questão na Assembleia Legislativa e foi engavetado por decisão monocrática. Por que isso? Favorecimento político. Então, para que nós possamos dar um passo verdadeiro em relação à transparência, em fazer o dinheiro público migrar para o serviço público de qualidade, nós precisamos inserir lá homens públicos e agentes públicos descomprometidos do sistema tradicional. E o Renato Arlivre representa esse anseio, esse desejo, essa vontade que a população ainda tem. Diga-se, o povo nunca perdeu a esperança, né? Quem perde a esperança são apenas algumas pessoas que foram frustradas pelo próprio sistema, mas a grande maioria das pessoas que são produtivas, que são contribuintes, querem e têm sempre uma nova esperança a cada pleito. As pessoas não comparecem às urnas só por votar. Elas vão porque elas têm a esperança de colocar naquela urna um voto que vá transformar de fato a vida dela, ou que venha plantar sementes novas para um futuro. Veja bem, Thalita, o processo eleitoral no Brasil, em alguns aspectos, ele é injusto. Eu vou competir, eu nunca ocupei um cargo público, né? E venho aqui buscar, através do ouvinte em casa, dos eleitores, né, a oportunidade de poder lutar por eles, por um Mato Grosso do Sul novo, de colocar toda a minha experiência
conhecimento jurídico adquirido no curso de Direito presencial, 5 anos sentado na universidade, terminei agora em 2020, porque eu venho buscando a qualificação exatamente para ocupar o cargo público. Eu disputei 2 eleições com baixíssima votação. Essas baixas votações foram em virtude exatamente da nova forma de fazer política, que eu entendo ser aquilo que o eleitor vá muito em breve efetivar. Então, eu não uso fundo eleitoral, eu estou em partido pequeno que não vai ter acesso a fundo eleitoral aqui na minha região. O PRTB tem apenas R$2 milhões para ser distribuído a nível de Brasil inteiro. Salvo engano, o melhor juízo, será comprovado logo adiante, será enviado R$150 mil para o governador disputar uma eleição. Então o Renato Arlivre, com as poucas votações nas últimas eleições, inclusive em 2020, com apenas 214 votos para prefeito, isso não me intimida. Porque o que eu mais ouço das pessoas na rua, Thalita, é: Renato, não desista e Deus te abençoe. Então é tudo que eu preciso. Eu preciso continuar essa trajetória que eu venho construindo e preparando. Quando eu percebi, ao entrar na primeira eleição, que eu precisava dominar o conhecimento jurídico, eu falei: opa, a primeira lanterna acendeu, a do conhecimento jurídico. Como você vai votar num deputado estadual que não tem conhecimento jurídico, que não tem formação? Ele não é bacharel, ou ele não tem posicionamento, ele vai votar as indicações jurídicas dos projetos, muitas vezes orientados apenas pela assessoria. Mas ele não consegue entender a hermenêutica, a interpretação, os termos jurídicos, a verbalização, o fazer, o executar, o revogar. São coisas técnicas que estão inseridas dentro da legislação, em que a gente foi buscar o conhecimento para trazer essa qualificação. Então hoje, se eu recebo o apoio da população para chegar a ocupar este cargo, é em virtude das qualificações que nós buscamos. Agora, temos dificuldades em competir com os tradicionais que já têm mandato por um fato muito simples: eles estão inseridos. Você vai ver deputados passarem por aqui dizendo assim: eu trouxe tantos milhões, eu fiz tantos milhões. Não, ele não fez. Primeiro precisa colocar um ponto e entender: o dinheiro público é do contribuinte, é do povo. Os agentes que ocupam o mandato, eles apenas gerem esse dinheiro, eles destinam. E diga-se, Thalita, a população entende, quando você fala de forma clara, como eu venho trazendo aqui a mensagem, a população entende claramente o que eu estou dizendo. Se ele não destina esse dinheiro e essa verba através de projetos, ele prevarica, ele comete crime de desleixo da função pública, ele responde. Então, se ele tem verba de gabinete para emenda, ele tem que destinar. Ele não destina porque quer. Se ele não destinar, ele vai incidir em crime de responsabilidade com a verba pública. Tudo é amarrado, tudo é fechado. Aí os caras se juntam em grupos políticos e destinam obras que são públicas e montam a cavalo. Eu vou usar essa expressão bem popular para que as pessoas mais simples que estão em casa possam entender. Montam a cavalo nas obras públicas e vem, tem obras aí que chega a juntar 20 políticos para entregar para a população, todos ali levantando a bandeira de que fui eu fiz, eu faço, eu vou e tal. E nós, os novos agentes políticos que querem pleitear, como que nós vamos competir em cima desse discurso? Então quem filtra isso aí é a população. Porque o que está em jogo não é a obra realizada, mas é o caráter, o perfil, a formação técnica, o quão o grupo e o vagão desse candidato está cheio ou não, qual o comprometimento com o grupo político que ele leva para o poder público ao ser eleito, Thalita. E hoje, Renato, a gente sabe, um assunto que até que a gente já discutiu aqui com outros pré-candidatos de Paranaíba, como o Dr. Valber, o Sindolei também falou isso aqui. Hoje é muito difícil você ganhar uma eleição aqui em Paranaíba mesmo, só aqui em Paranaíba, principalmente para deputado estadual, deputado federal. Como que você tem aí se mostrado para outras cidades da região? Sei que você tem andado, em algumas cidades. Como que você tem se mostrado? Como que você tem se apresentado?
Thalita, boa pergunta, excelente, né? Como sempre, você é muito competente, muito antenada com o que está acontecendo. Você e o Alex têm trazido uma qualidade jornalística impressionante para o nosso município. Então eu antecipo, no nome de vocês, os parabéns para toda a equipe da cultura que tem realmente ajudado a transformar a vida das pessoas com um jornalismo sério, comprometido e muito bom. Thalita, as redes sociais hoje, elas preencheram uma lacuna muito grande. Então não há como negar mais que as redes sociais apresentam tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você tem como projeto e objetivo. Eu desafio qualquer notícia sair 6 horas da manhã até o meio-dia, o Brasil inteiro sabe. Aliás, o mundo está sabendo do que está acontecendo. Aonde que isso acontece? Essa conexão, né, máxima que acontece entre todos os canais de comunicação. Então hoje eu estou aqui agora nesse momento falando com você, mas tem, através da transmissão na internet, o mundo inteiro está nos ouvindo. Então isso foi estreitado, essa distância. Então o que importa agora é trazermos também conteúdo, porque essa tradição da campanha presencial é para favorecer a corrupção. Porque o candidato vai lá olhar no olho do eleitor para fazer um compromisso às escusas, muitas vezes. Porque os compromissos têm que ser feitos à transparência, à luz do dia, aqui, de forma coletiva. Vou dar exemplos. O deputado estadual Capitão Contar apresentou mais de 50 projetos nessa legislatura. Legislatura que vai aí completar seus 42, 43 meses. Todos os projetos do Capitão Contar não são para determinadas micro-regiões, mas são projetos coletivos, que servem para todos os cidadãos do Mato Grosso do Sul. Não é para um grupo específico, não é para uma situação específica. Vou dar 2 exemplos. CPI da Energisa, está aí em andamento. A empresa recorreu, não quer que audita na USP, que é quem forma os profissionais do Inmetro. A empresa está alegando que a USP não pode, a USP de São Carlos, que é um dos maiores centros de formação de conhecimento e que forma profissionais para o Inmetro e para todos os institutos de medição do mundo, né? A USP de São Paulo não pode aferir os relógios da Energisa. Ela entrou com medida judicial tentando desqualificar a USP. Está aí a decisão, está vindo. Esse projeto, Capitão Contar, lá na pandemia, os restaurantes, bares que ficaram fechados, através desse lockdown horizontal decretado, fique em casa, economia vê depois. É isso que nós passamos aqui, no Mato Grosso do Sul. Quem foi lá, entrou com um projeto de emergencial e garantiu a abertura dos bares, restaurantes e afins de alimentação, tornando eles serviço essencial naquele momento. Capitão Contar, projetos coletivos. Não precisa fazer, e não é o caminho mais, fazer essa política de porta de casa. Porque essa política da porta de casa vai levar candidatos que têm teto de gasto de 4,5 milhões de reais aproximadamente, mas tem candidato com 10 milhões para gastar no Caixa 2. E isso é uma realidade no Brasil. Ele vai passar na conta eleitoral um valor e vai gastar outro por fora. Todo mundo sabe. Tem candidato aí que anda com equipe de 20 pessoas fazendo arrastão nos bairros. O candidato não tem um centavo no bolso, mas e os outros 19 que vêm atrás? Pagando cerveja, pagando benefícios, dando conta de água, conta de luz. Isso é segredo para alguém? Eu estou trazendo aqui, agora, nesse momento, para toda a população e região e para o mundo inteiro, algo desconhecido? Nunca houve isso? Não é essa a prática? Nós vamos fingir que isso não é praticado até quando? Ah, mas você não prova, você nunca viu. Mas se eu chegar perto para tentar provar ou filmar, o que vai acontecer? Todo mundo esconde. Mas isso não é uma prática? Você nunca ouviu falar isso? Quem nunca ouviu falar, que levante a primeira bandeira, dizendo, não, isso é mentira, porque não existe. É o que acontece. É o favorecimento, é a formação de grupo, é a contratação de cabos eleitorais, vários, para fazer campanha, fazer política, com dinheiro público. Porque não tem nenhum candidato ali que vai se eleger com recurso próprio. O dinheiro é só meu.
Eu vou gastar o dinheiro do meu salário. Então tem vários defeitos no processo eleitoral que necessitavam de correção. Esse é um deles. O Renato Arlivre, para se chegar, nós estabelecemos uma estratégia de trabalho e deu certo até o momento, Thalita. Lá em março, o capitão Contar falou: olha, eu preciso de você na Costa Leste. Eu não tenho nenhum representante lá e você é o homem que eu confio, que eu acredito e que nós vamos trabalhar para te eleger. Você atua lá, lança candidato a deputado federal para você ganhar envergadura, o respaldo da população, as pessoas começarem a falar do teu nome e automaticamente a gente puxar a audiência um pouco para a nossa candidatura. Beleza, eu como um bom soldado, né, atendi a coordenação do governador, né, do pré-candidato a governador, capitão Contar, vim e lancei. Lançamos, fomos e tal. Aí vamos fazer, a partir desse momento, fomos fazer também uma análise racional de toda a situação. Veja bem, Alex, a eleição proporcional, que é a de deputados federais e deputados estaduais, elas têm como critério de eleição o quociente eleitoral que é tirado do total de votação, né? Então, o quociente eleitoral, a expectativa, porque ele é tirado só após a somatória dos votos, porque ele é tirado em cima dos votos válidos, tá? Então, a expectativa que o TRE-MS já lançou sobre o quociente eleitoral do deputado federal é para 160 mil votos, com 9 candidatos apenas na chapa, porque a chapa ela é pura, não tem mais coligação na proporcional. Cada partido lança seus 9 candidatos e os 9 têm que fazer 160 mil votos para eleger um. Então é uma votação muito grande, expressiva, tem que ter uma grande envergadura e tem que ter fundo eleitoral para ganhar audiência, contratar pessoas, cabos eleitorais, fazer o que tiver que fazer. Pelo menos esse é o padrão, é o modelo. É por isso que candidatos pequenos e pessoas que estão na luta e que vão atrás e que não desistem, como o Renato Arlivre, têm dificuldade de ser votado, porque nós não temos acesso a esse dinheiro público, né? Nós estamos em partidos pequenos, os partidos grandes são fechados. Então a política no Brasil tem um jargão que diz não é para amador. Realmente o sistema é fechado. Só que tudo isso, essa regra, não conta com um fator básico. Quem vota é o povo. E o povo escolhe quem ele quer. E o povo quebra os padrões. O povo derruba os esquemas. O povo é inteligente, o povo é sábio. O povo está antenado. O povo fala hoje uma coisa na pesquisa eleitoral e vota outra na urna. O povo aprendeu a lidar com a própria falsidade do agente político, que muitas vezes vem, traz mentiras. Nós temos histórias de agentes que assumem mentiras e que criam histórias, fantasias para criar engodos políticos e enganar a população. Mas hoje a troca de informação entre a população é milhares de vezes maior do que entre o político e a população. O próprio povo já está se educando e controlando a mensagem. As pessoas conversam nos grupos de WhatsApp e vão no privado. Olha, isso é verdade? É verdade, é verdade, é verdade. E o povo faz esse filtro, né? Então, quando decidimos lá, vamos lançar federal, começamos a analisar isso e vimos que este quociente eleitoral é muito alto para os nossos 9 candidatos bons que tinham na chapa. Qual foi a estratégia que o partido fez? Opa, peraí, nós não podemos desperdiçar a votação. Nós tínhamos ali pelo menos 5 candidatos bons, de boa expressão, de verbalização de discurso, de apresentação, com história. Thalita, eu não tenho história suja, eu sou ficha limpa. Eu levanto a minha poeira para trás e vejo o que eu tenho de errado na minha vida privada. Não tem nada. Eu sou um homem limpo até aqui e vou continuar assim, porque os valores e o caráter que eu trago foram aprendidos dentro de uma sala de aula e coordenados pela melhor professora de todos os tempos da história. Até o tempo que ela esteve em sala de aula, que é a professora Maria Rodrigues Tosta, a minha mãe.
Tem tradição, é só levantar e perguntar. Inclusive está agora ao vivo nos ouvindo lá, né? Preparando lá um bifinho passado na cebola, né, mamãe? Vou aí almoçar depois, né? Ela que agora ainda investiu na minha faculdade de Direito, né? Porque foi ela que pagou, Thalita, os 5 anos, todas as mensalidades da minha formação, né? E eu sou grato a isso, né? Por ela, porque ela incentivou e isso fez que eu aumentasse o comprometimento com essa formação. E isso foi muito bom. Então ela, sábia, né? Me ajudou até nisso. Entendemos então naquela análise que pegar esse voto do eleitor e deixar ele sacramentado lá no federal com a possibilidade de não elegermos ninguém, é perder a oportunidade de pegarmos essa mesma votação e num quociente eleitoral 1/3 menor, porque o de deputado estadual é apenas entre 57 mil e 60 mil votos. Então, se nós pegarmos 25 candidatos que compõem a chapa do estadual e cada um tiver 5 mil votos, um exemplo, são 125 mil votos. Isso vai fazer o quê? 2 deputados estadual. Você entendeu? E na disputa do deputado estadual, o governador pode, se você ficar na suplência, ele pode subir um deputado estadual para um secretariado de governo e você, como suplente, pode assumir o mandato de deputado. Então, as possibilidades da gente ocupar e chegar ao objetivo final, que é atender a expectativa da população, é muito maior. Então, essa estratégia, né, determinada não só pelo Renato Arlive, mas especialmente pelo candidato a governador, Capitão Contar. Ele tem traçado as estratégias, né, e o que ele espera do Renato Arlive. Então, eu, como um bom cumpridor também dos meus deveres, para viver em harmonia dentro do meu grupo político, eu também cumpro estratégias e ordens. Foi aonde, né, decidimos que não, vamos aproveitar esse voto aí melhor. Então, entre 8 e 12 mil votos, o Renato Arlive pode estar eleito deputado estadual pelo PRTB, que é uma chapa de um partido pequeno, onde nossos candidatos são bem nivelados. Nós vamos ter quase que a mesma votação. Então, a chance de sermos eleitos é muito grande. Tem chapa que foi registrada de candidato nosso aqui, que não conseguiu preencher os 25. Até o momento só registrou 18. Então essa chapa já tem 7 a menos. Já é mais difícil ainda. Vai ter que, para atingir o quociente eleitoral, né? Isso precisa ser observado. São coisas técnicas, Thalita, que a gente vai esclarecendo a população ao andar do dia a dia aí. Renato, a gente agradece a sua participação, sua disponibilidade, né, de estar aqui explicando um pouquinho para a população, né, sobre a sua vida política agora. E a gente gostaria de agradecer, então, a sua presença para poder finalizar, então, quais as sua mensagem para a população de Paranaíba. Thalita, eu não poderia deixar de encerrar agradecendo a Rádio Cultura FM, né, pelo espaço aberto, né, agradecer ao PRTB e ao deputado estadual, pré-candidato a governador, Capitão Contar, por entregar essa missão em minhas mãos, né, por acreditar que eu possa, de fato, ser eleito, né? Eu digo para as pessoas que eu vou vencer esta eleição, tá? Esta eleição é uma eleição diferente, né? Eu tenho recebido dezenas e dezenas de apoio de cidades da nossa região, desde Brasilândia até Costa Rica e Alto Taquari, né? Ali o pessoal que está na divisa. A envergadura da nossa campanha é pequena, mas é sólida, porque as pessoas conhecem o quão o Renato Arlive tem trabalhado com transparência, com gestão, com preparo, com conhecimento científico e técnico. E eu não poderia deixar de encerrar esta entrevista dizendo e trazendo a você que me ouve agora a palavra de Deus que nos diz: feliz é a nação que tem Deus como seu Senhor, né? Nós seremos felizes, alcançaremos o objetivo daquilo que nós nos propomos, se nós fizermos com técnica, com transparência, sempre sendo verdadeiro, transparente e honesto com aquilo que a gente faz. E o Renato Arlive tem a história contada aí para que as pessoas possam avaliar. Vem me apoiar, vem comigo, vamos juntos, vem para a missão.
Um forte abraço, um bom dia a todos. Abençoada semana, Paranaíba. Agora são